Demônio se manifesta na Igreja Universal e diz que todas as igrejas evangélicas, menos a Universal, são do diabo. Olá, meus amigos. Meu nome é Júnior Lutero, mas vocês me conhecem como Tio Lu. Sejam muito bem-vindos. Você que já é inscrito, já verificou aí se o sino está ativado? Verifique isso depois no final do vídeo, tá bom? Meus amigos, eu não sei se vocês estão acompanhando essa polêmica na internet. Para quem está por fora do que está acontecendo, eu vou resumir aqui. Um bispo da Igreja Universal chamado Bispo Formigoni, fez uma entrevista com um demônio no altar da Igreja Universal, coisa que já é corriqueiro no altar da Igreja Universal, né? E o demônio manifestado disse que ele está presente em todas as igrejas evangélicas, na Batista, na Pentecostal, na Presbiteriana, na Adventista do Sétimo Dia, em todas as igrejas, menos na Universal, gente, menos na Universal. Inclusive, na boca desse demônio, né, ele disse que o povo que dá revelação na igreja é o diabo que está revelando, que é ele que traz revelação, que é o demônio que traz revelação, né, que na igreja concorrente da Igreja Universal, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus, né, que o Valdemiro Santiago também tem pacto com Deus, que as curas que supostamente acontecem na Igreja Mundial, é ele que executa também para enganar o povo. E o bispo meio que começou a extinguir o demônio a falar essas coisas, né? Quem mais? Aonde mais que você está? Que igreja que você está? O que você faz lá? E lá na Batista? E lá na Pentecostal? O que você faz? Você gosta de sorvete de quê? De limão? De morango? De jiló? E a calcinha que você usa? É verde? É rosa? É amarelo? Instigando o demônio a falar mal das demais igrejas. E o engraçado é que quando o demônio fala todas as igrejas evangélicas, ele nunca fala da Universal. Justamente no altar da Universal. Vocês não acham isso um pouco estranho? Então, assim, o que eu tenho a dizer em relação a isso? Cara, a Universal nem telhado de vidro tem mais para jogar pedra no telhado dos outros. Tá? Inclusive, a repercussão foi tamanha deste vídeo aí, que o próprio Edir Macedo teve que vir a público pedir perdão às igrejas. E aí, depois de muita pressão, o Bispo Formigoni também fez um vídeo pedindo desculpas às igrejas evangélicas. Eu não vou postar aqui, eu não vou colocar no meu vídeo aqui trechos dessa entrevista com o diabo, nem do Bispo Formigoni, nem do Bispo Edir Macedo, porque a Universal tem mania de dar strike em qualquer coisinha que a gente usa deles aqui. Eles dão strike. Então, se vocês quiserem ver sobre o que eu estou falando, pesquisa na internet que vocês vão ver. Pesquisa aqui no YouTube, Demônio Bispo Formigoni, que vocês vão ver tudo isso aqui que eu estou falando. Né? Bom, o Bispo Formigoni foi até a internet pedir desculpa, falando assim, não, eu quero pedir desculpa aos irmãos evangélicos e tal, mas ele não pediu desculpa diretamente às denominações que ele ofendeu com essa suposta entrevista. Ok? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou super a favor de congregar, eu acho importante congregar. Mas o templo que Deus quer habitar não é um templo de pedra, não é um templo feito por mãos humanas. Somos nós o templo que Deus quer habitar. E eu acho importante ter congregações, sim. Eu acho importante congregar, sim. Por quê? Primeiro, é através dessas congregações que muitas pessoas acabam conhecendo o Evangelho. Essa é a verdade. Ah, mas eu sou a favor somente de culto nos lares. Tudo bem. Mas vem cá, uma pessoa que estiver procurando um lugar, um refúgio espiritual, uma orientação, alguém para orar por elas, alguém para poder compartilhar suas dores, né? Um lugar para receber ajuda, vai bater de porta em porta falando, tem culto aí? Não, obrigado. Aqui nessa casa faz culto? Não. Ah, não, tá, obrigado. Onde é que o pessoal se reúne nas casas aqui para fazer culto? Então, é por isso que existe congregação. Eu sou totalmente contra venderem a palavra de Deus como muitos fazem. Mas existem homens e mulheres de Deus verdadeiros que estão pastoreando pessoas. Mas o verdadeiro pastor se chama Jesus. Essas pessoas estão ali para nos auxiliar. Enfim, isso é tema para um outro vídeo. Inclusive, já falei sobre isso
mais de uma vez aqui no canal, tá? E essa galera aí do movimento desigrejado, que fica só falando mal de denominação A, denominação B, e que nenhuma denominação presta, e que é tudo do diabo, e que é tudo sistema religioso. Quando você estiver passando por algum problema, peça a qualquer um deles aqui no YouTube o endereço da casa deles para ver se eles vão dar o endereço para você ir lá receber uma oração na casa deles, tá bom? Ou então para ligar, para ver se eles dão um telefone deles para você ligar de madrugada caso você precise de ajuda, tá bom? Ou então pergunta para eles se eles pegam, tá? Já que eles falam que não é para dar dízimo em igreja, pergunta para eles se eles pegam pelo menos 10% dos ganhos deles aqui do YouTube e ajudam o próximo. Não vou nem o próximo. Se pega 10% desses ganhos aqui do YouTube e ajudam a família deles mesmo, tá? Esse povo não faz isso. Enfim. Bispo Formigoni, se todas as igrejas evangélicas forem do diabo, a Universal é o quê então? Na Batista, eu já vi algumas coisas erradas em algumas denominações batistas. Já vi coisas erradas. Mas eu nunca vi mandar a pessoa vender carro, vender casa para queimar na fogueira santa de Israel, que é essa campanha que a Igreja Universal faz. Na Igreja Pentecostal eu já vi muita coisa também que não foi legal. Mas pelo menos na igreja pentecostal, nas igrejas pentecostais, eu nunca vi ninguém ficar entrevistando e batendo papo com o demônio. Querendo saber da vida do demônio, o que o demônio come, o que o demônio veste. Nunca vi isso. Tá? Então assim, vocês da Igreja Universal precisam entender uma coisa. Essa história de pastor ladrão, que todo pastor rouba dinheiro, começou a partir da imagem do senhor Bispo Edir Macedo. Começou a partir de vocês. Porque antes desse movimento neopentecostal, antes da vinda da Igreja Universal aqui para o Brasil, antes de vocês abrirem a Igreja Universal, não existia essa fama nas igrejas cristãs evangélicas de pastor ladrão. De onde é que veio essa fama? Apesar de que eu acho que ninguém na Universal é ladrão, porque quem dá dinheiro, dá porque quis. Ninguém botou uma arma lá falando, dá dinheiro aqui. Não. Mas a manipulação que vocês fazem é coisa de outro mundo. É a mesma manipulação. Depois do movimento neopentecostal, existe agora um terceiro movimento que está surgindo, que é o movimento dos desigrejados antissistema religioso. Tão forte aqui no YouTube. Outro dia eu vou falar sobre isso, tá? E podem começar o mimimi aí. Não tenham medo de dislike, não tenham medo de comentário me xingando, nada disso. Não tenham medo de vídeo resposta. Tá ouvindo aí, bonitinho? Não tenham medo de vídeo resposta, não. Até porque todo vídeo que vocês possam ter feito vídeo resposta para mim, não foi vídeo resposta, que eu não perguntei nada para vocês. Agora, se eu fizer um vídeo para vocês, aí é um vídeo resposta porque vocês começaram falando de mim. Ok? Então não foi vídeo resposta. Nunca foi. Então, meus amigos, a Igreja Universal, ela nem telhado de vidro tem mais. Esse bispo aí, ele precisava ser homem para vir a público e pedir perdão para cada denominação. Não por causa dos líderes, mas por causa dos membros, das pessoas que frequentam. Os líderes vão prestar contas para Deus dos seus pecados. Inclusive o senhor Bispo Formigoni. Inclusive o senhor Bispo Edir Macedo. Tá bom? É por isso que eu não fico aqui o tempo todo falando mal de igreja, falando mal de gente que está pecando atrás do altar. Já fiz muito isso no passado e não contribuiu em nada para o reino. Só traz escândalo, só enfraquece a fé dos mais fracos. Coisas que esses canais aqui, do antissistema religioso estão fazendo toda hora, só está colocando frieza espiritual em muita gente fraca. Não contribui em nada para o reino de Deus. E a Igreja Universal com esse tipo de coisa também não está contribuindo. Tá? Demônio, o Bispo Formigoni, não foi feito para a gente entrevistar. Primeiro porque ele é o pai da mentira, ele conta mentiras. Se é que foi um demônio mesmo que manifestou ali. Para mim, na minha opinião, é gente paga que está ali. É minha opinião. Se eu quiser me processar por isso, eu me processe. Para mim, ali é gente paga.
Existem pessoas que caem manifestas mesmo. Mas se caírem de fato manifestas ali na Universal, pelo conhecimento que eu tenho de vocês, vocês não têm poder nem autoridade para expulsar um demônio de verdade no altar de vocês. Porque poder e autoridade dada por Deus é somente na mão daqueles que têm compromisso com o Senhor. E se nenhuma igreja evangélica é de Deus, a Igreja Universal muito